de perdão hoje? Achei super legal o tema. Às vezes as pessoas confundem. As pessoas, volta e meia, né? Quando o pessoal já conhece constelação, sabe que a gente não pratica muito utilizar eu perdoo você, você me perdoa, né? Então, pedir perdão ou liberar perdão, a gente tem um outro viés, a gente olha de uma outra forma. E eu vou colocar aqui, então, da forma como a gente olha isso. Mas gostaria muito de abordar, então, a fundo o perdão. A palavra perdão, que é tão forte que hoje as pessoas, elas se arrogam, sabe? Quando elas realmente acreditam, não, porque eu sou uma pessoa que perdoa a outra pessoa. Olha que interessante, né? A pessoa, às vezes, ela se coloca como algo grande. Não, eu perdoo aquele. Não, eu já perdoei. Ó, e aí é muito comum a gente ver aqui, não, Ana, eu já perdoei os meus pais. Como se eles tivessem realmente feito algo de errado com você, tivesse feito algo de mal com você quando você está liberando esse perdão. É certo que, por exemplo, quando eu vou na Bíblia, né, e aí na nossa cultura é muito ensinado que a gente deve perdoar, que a gente deve liberar perdão. Na igreja fala muito isso, irmã, libera o perdão, olha, libera aquela coisa, perdoa o seu irmão, perdoa o seu parceiro, né, por ele ter feito isso. E aí, gente, vamos entrar, porque realmente é cultural essa questão do perdão, né? A gente percebe muito que o quanto as pessoas acreditam que o perdoar é bom. Olha só, vamos falar um outro viés do perdão, o perdoar a outra pessoa porque eu sou uma pessoa boa. Agora, quando eu estou perdoando o outro, né, eu não estou punindo, é uma outra coisa, porque eu perdoo, eu não quero a punição dele, eu não quero que ele seja punido. Agora, quando eu não perdoo, quando eu não gero aquele perdão, qual sentimento me vem? Pensa em alguém, e pensa mesmo para sentir aqui no corpo, pensa em alguém que você acredita que fez algo de ruim para você. Quando você pensa naquela pessoa que você acredita que fez algo ruim, você fala, não, realmente aquela pessoa passou dos limites, olha o que ela fez comigo, olha como ela me tratou, olha o que realmente ela fez no nosso casamento, né? Fez na nossa amizade, olha o que realmente ela deveria ser punida por isso. Então vem aquele sentimento de que a pessoa tem que pagar de qualquer forma. Um dia ela vai pagar por isso, sabe? Não, eu não desejo mal a ninguém. Agora, que o mundo é justo e ela vai pagar por isso, é o quê? É você desejar o quê? Você entra num sentimento ruim de ela tem que ser punida, a outra pessoa tem que ser punida, ou algo de ruim deveria acontecer com ela porque ela foi assim ou porque ela fez isso. E aí quando eu entro, olha que interessante, né? Nesse sentimento de que o outro deve ser punido, eu automaticamente crio uma ressonância através da raiva, através do sentimento de punição, através do sentimento de injustiça. E às vezes a pessoa fala assim, não, liberei, Deus me livre, liberei aquele casamento, eu não quero mais. E aí se sente presa, sente que aquele casamento não foi bom, Deus me livre, não aprendi nada com aquela relação. Automaticamente você está presa totalmente pelo sentimento de irritação, pelo sentimento de raiva, pelo sentimento de querer que o outro pague de alguma forma. E às vezes a gente vai até na justiça pagar isso como formato, se eu tenho um filho com a outra pessoa, de pensão, sabe? Ele me deve isso. Isso é pelos anos que eu passei ruins ao lado dele, ou por não ter sido reconhecida, né? Olha o sentimento que, na verdade, nós fomos criados para perdoar uns aos outros, né? Haver o perdão. Na Bíblia fala até perdoar 70 vezes 7, que isso não significa números, mas significa mesmo infinitamente, infinitamente. Então, quando eu consigo liberar perdão, eu me sinto boa. É algo que para mim é
bom, eu sou grande, eu sou maior, eu sou melhor que você porque eu libero perdão. Então é visto também dessa forma e vem um sentimento de superioridade, vem um ego enorme, uma vaidade de acreditar que eu sou diferente, eu entendo mais, eu sou mais evoluída porque eu perdoei você. Não há equilíbrio algum, né? Se a gente analisar mesmo o perdão, assim, parar para pensar sobre o perdão, sobre o que é o ato de perdoar e por que eu devo perdoar a outra pessoa, né? A gente vai enxergar muitas coisas dentro, de novo. A gente vai enxergar muitas coisas que eu não estou percebendo em mim. Por exemplo, tá? Às vezes eu tenho um casamento que eu tô há 20 anos com uma pessoa e não tô feliz com a pessoa. Tô lá há 20 anos, me esforçando para ser uma boa esposa, me esforçando para não trair, vivendo aquela relação do jeito que foi colocada pelos padrões da sociedade ou pelos padrões, pelas regras do meu sistema familiar. E eu tô lá bonita, plena, firme. Só 20 anos eu sou casada com essa pessoa e vivo uma infelicidade total. Chego no meu trabalho, tem uma guriazinha lá que eu olho e a menina tá toda pompa, saindo com o chefe, traindo o marido, e pior, ela tá feliz. E pior, ela tá tendo liberdade de fazer aquilo, sabe? E ela não é punida, e ela demonstra que ela tá vivendo algo legal na vida dela, fazendo aquilo. Então, o que acontece com o meu sentimento aqui agora? O que está acontecendo comigo? Me gera uma raiva, uma irritação. Por que gera uma irritação? Porque eu estou vendo algo que eu acredito que é errado fazer e eu estou tendo um sacrifício lascado, eu estou me ferrando para manter uma esposa bonita, perfeita, boa, que não trai. Então, quando aquilo é difícil para mim, quando eu estou fazendo aquilo como um esforço tremendo, eu olho aquilo que parece tão fácil para o outro e me gera um sentimento de irritação, um sentimento de raiva. Eu deveria observar, então, o que está acontecendo internamente comigo. Por que eu estou com um sentimento de raiva? Porque eu não estou conseguindo fazer o que a pessoa faz. Porque eu estou vendo nela uma alegria que eu não consigo ter no meu relacionamento. Então, quando a gente tem esse sentimento de o outro está errado, o outro, ela deveria pedir perdão a ele, ou eu começo a desejar que é algo de ruim. Uma hora eu só quero ver, não é que eu desejo mal não, mas só quero ver uma hora o marido dela chegar aí e ela tá com o chefe. Nossa, eu queria ser uma mosquinha, a frase é essa, né? Queria ser uma mosquinha para ver o que ia acontecer com isso. Então há um desejo de que o outro se ferre, por quê? Porque ele não está vivendo o que eu estou vivendo, porque ele não está tendo a frustração que eu estou tendo no meu casamento. Olha que loucura, gente. E falo mais, imagina então quando eu estou muito bem na minha relação. Imagina um relacionamento novo aí de 3, 4 meses, onde as pessoas estão com uns olhares vibrantes, um apaixonado pelo outro. O que acontece? O trair é uma escolha. E é uma escolha feliz o não trair, desculpa. É uma escolha feliz o não trair. Porque a pessoa ela fala assim, não, eu não tenho olhos para mais ninguém. Não me agrada uma outra pessoa nesse momento. Eu tô muito bem com o meu namorado. Ou seja, ver a outra traindo, olha, e aquilo me afeta. Aquilo me afetou porque a outra tá traindo o marido. Eu só olho e falo assim, talvez ela não seja feliz no casamento, tá buscando a felicidade dela. E aí? Então quer dizer que quando eu estou feliz com as minhas decisões, com os meus comportamentos, com as minhas atitudes, eu olho o outro e tenho mais dificuldade de julgar. Eu não preciso julgar o outro. Agora, quando eu estou no julgamento, quando eu estou olhando aquilo como errado, quando eu estou torcendo para que aquilo uma hora tenha um desfecho, que eu acredito que é o desfecho certo, é porque muitas vezes eu estou sofrendo com algo que eu estou vivendo, acreditando que aquilo é certo, sabe? Eu vejo então aquela liberdade que eu gostaria de ter e não tenho, vejo aquela felicidade que muitas vezes
acredito que ela está bem, que ela está feliz fazendo aquilo, e eu não, porque eu estou casada há tanto tempo. E a questão não é estar casada há tanto tempo, e a questão é estar feliz com a pessoa que eu estou por escolha há tanto tempo, né? Então, percebe que muitas vezes o perdão, ele vem escondido de algo que eu estou presa, algo que vem da minha crença e que eu não consigo olhar o que me toca, que me faz sentir com tanta raiva daquela pessoa, porque acredito que ela está fazendo mal, ou que acredito que ela está fazendo algo de errado. E a gente volta de novo para a constelação no certo e no errado, e talvez na dinâmica da vida dela, no sistema dela, algo esteja certo, sabe? Ela esteja compensando algo que eu não sei, que eu desconheço. Mas quando eu estou ainda cuidando muito da vida do outro, quando eu estou observando o certo e o errado do outro, é porque eu ainda não acomodei o meu certo e errado aqui dentro. É que eu ainda não fiz as minhas escolhas conscientes daquilo que eu acredito que me faz bem, daquilo que eu acredito que é bom para mim. Há um espelho no sentimento que o outro me gera, quando ele consegue gerar. Quando ele consegue gerar um sentimento de raiva em mim, é porque eu tenho algo aqui mal trabalhado, mal resolvido, né? Então, a gente pode olhar também o perdão com esse viés. E aí, como eu sinto raiva da pessoa, o que vai acontecer? É muito certo que eu vou querer me afastar daquela pessoa. É muito certo que eu vou querer realmente ou excluir aquela pessoa, ou, sei lá, fazer algo que depois cause um emaranhamento, ou eu tenha que gerar perdão de alguma forma, né? É muito interessante isso, porque quando a pessoa ela tá feliz com a sua vida, ela realmente se encontrou, ela não tem necessidade de cuidar da vida do outro, ela não tem necessidade alguma de saber das questões do outro, se o outro tá feliz, se o outro tá bem, se o outro tá errando, se o outro tá traindo, se o outro tá, sei lá, fazendo algo que eu internamente acredito que seja de alguma forma errado, né? Mas eu vou falar aqui também do Bert, né? Porque... antes disso eu quero falar do desequilíbrio. Antes de falar a colocação do Bert e por que nas constelações muitas vezes a gente não cai nessa do perdão, do se perdoar e a gente segue um outro caminho, né? É a questão do inflar, a questão do crescer. Quando você está gerando perdão a uma pessoa, quando você acredita que o outro fez errado, você se coloca num tamanho grande, você realmente acredita que você é melhor que ele. Então, vamos supor, nesse caso que eu citei agora, né, nesse exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, eu nem me importo, eu sou bem melhor que ela. Há uma comparação, há uma negação, há uma diminuição da outra pessoa, sabe? Eu não consigo aceitar que a outra pessoa faça aquilo, viva aquilo e seja igual, ela tem as questões dela, que ela vai se resolver e que eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu tô falando disso, eu não tô falando pode sim ser uma pessoa do trabalho, mas às vezes é uma irmã minha, irmã mesmo, às vezes é a minha mãe, às vezes e eu não sei da dinâmica dela, mas estou condenando ela, né? Porque muitas vezes a gente vê isso na constelação. Eu estou condenando o meu pai porque ele separou da minha mãe, porque eles se separaram. E na minha concepção, naquilo que eu acredito, eles deveriam ter ficado juntos. Eles deveriam ter segurado a barra desse casamento. Eles deveriam ter me criado de certa forma ou não deixado eu participar de certas coisas, né? Então, estou condenando ao máximo. E aí, quando eu condeno, quando eu julgo, eu acredito que o quê? Eu preciso de perdão. Eles precisam que eu os perdoe. Eu preciso agora que eles sejam perdoados. Então a pessoa chega e ela diz o quê? Ana, já perdoei a minha mãe. Ana, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei a minha mãe. E eu falo, meu Deus, perdoou do quê? Como assim você perdoou a sua mãe? Né? Como assim? Porque eu realmente acredito que eles não poderiam ter separado. Ou seja, as decisões deles afetam a mim de alguma forma.
Eu me sinto afetada, portanto, agora vamos na visão do Bert, né, e das constelações familiares. Quando a gente fala do perdão, portanto, me sinto vítima daquela situação. Vítima, porque se alguém cometeu algo contra mim, é porque eu fui vítima daquilo ali. Então, fui vítima dos meus pais, fui vítima daquele cara que me fechou no caminho, que me fechou na rua. Há um jogo que o Bert fala entre vítima e perpetrador, entre culpado e inocente. E aí é que começa, né? Toda vez que eu olho algo e que eu acredito que a pessoa errou a mim, ela fez algo errado, ela fez algo de ruim para mim, eu me coloco numa posição de vítima. Eu me coloco como menor que ela. Eu me coloco como impotente, incapaz, né? E ela maldosa. E aí então ela tem que me perdoar. Eu tenho que perdoar ela por ela ter feito aquilo. Ou vice-versa, como eu falei agora. Eu acredito que eu fiz algo. Eu acredito que eu a perdoo, ou eu tenho que pedir perdão para outra pessoa. Eu acredito que eu tenho que me colocar numa postura de me perdoa por isso que eu fiz, né? Então eu estou, de novo, me perdoa, me colocando ali num lugar de vítima, de que há um erro, né? Tá entrelaçado errado. Agora vamos lá. Quando eu e a pessoa não há um equilíbrio, não há uma compensação, e é com isso que a gente trabalha, não há uma reconciliação. Assim há reconciliação? Ele tem que me pedir perdão? Há reconciliação? Eu sou vítima disso? Eu sou vítima desse casamento? Eu sou vítima dessa pessoa? E o quanto a gente quer que o outro seja punido? Por acaso, se o outro for punido de certa forma, liberou a minha dor aqui? Se ele realmente, como eu desejei, cometeu algo e algo de ruim aconteceu com ele, mudou algo aqui dentro de mim, porque algo de ruim aconteceu com a outra pessoa. Olha que interessante isso, né? A gente deseja o mal da outra pessoa. Acontece o mal, mas acontece por uma lei, não foi porque eu desejei, não. Mas o fato de desejar aquele mal, eu entro numa vibração. O fato de desejar aquele ruim, aquela punição para a pessoa, estou vibrando no quê? No amor, que não é, né? Estou vibrando no quê? Na gratidão. Quando eu acredito que alguém fez algo de ruim para mim, é a vibração que eu estou tendo naquele momento? Não. Então eu estou vibrando na raiva, estou vibrando na vingança. Eu quero realmente que ele seja punido, ou ela, ou eu quero realmente que ele perca isso, que ele perca aquilo. Sei lá o que você está desejando para outra pessoa, baseado naquilo que você acredita como certo, mas você não analisa a situação de dentro, do que realmente aquilo me tocou, onde que aquilo me tocou verdadeiramente, né? Então, na visão aqui da constelação familiar, esse equilíbrio, nós utilizamos muito a frase, ao invés de me perdoa, a frase do eu sinto muito. Eu sinto muito se eu acreditei que isso fosse bom para você. Eu sinto muito se eu fiz algo que eu não percebi que era dessa forma. Então, às vezes a gente usa eu sinto muito por não ser o pai que você gostaria que eu fosse. Eu realmente sinto, mas eu não posso ser esse pai. Eu não posso ser essa mãe. Eu sinto muito mesmo, né? Eu gostaria que a gente se desse bem. Eu não fiz isso para te magoar. Porque muitas vezes as pessoas fazem algo e não é para magoar o outro. E não é para... Ninguém pratica maldade, né? Dizendo, sim, eu quero muito o mal do outro. Porque daí você está numa vibração hiper, super, mega ruim, né? E essa vibração, infelizmente, o que você está vibrando vai vir para quem somente? Só para você. Então, se você está nessa vingança, desejando esse mal, você está vibrando naquele mal, você está vibrando dentro aquela injustiça, aquela vingança. Não faz sentido, gente? Para vocês, percebam isso. Agora, na constelação, então, a gente encontra esse equilíbrio, nem de me perdoa, eu sou sua vítima,
e nem de eu te perdoo, você foi a vítima da situação. Não, igual. Eu sinto muito. Quando você olha para uma pessoa e do fundo do coração você fala assim, eu sinto muito ter feito isso. E realmente aquilo é verdadeiro da sua parte. Olha só, você tá igual, você não diminuiu a pessoa e nem se diminuiu. Porque muitas vezes a gente se diminui. A gente nos coloca num lugar de coitadinho. Ai, me desculpa. Olha só, cheia de culpa. Me desculpa por ter feito isso. Ai, me desculpa, eu fui tão burra, eu fui tão inocente. Não, eu não entendia. Eu realmente não vi, não percebi aquela situação. Então eu não me coloco também como pequena. Me coloco do mesmo tamanho, na mesma altura daquela pessoa que cometeu algo. Agora, vamos um pouquinho para o autoconhecimento desse perdão, desse equilíbrio, né? Quando eu me coloco à altura da pessoa que me fez algo, eu sei que muitas vezes ela é um espelho daquilo que eu não quero ver, daquilo que eu não consigo olhar para dentro, eu não consigo entender ainda. Então é como se fossem personagens ao meu redor, pessoas que entram na minha vida para eu olhar para algo que eu não estou conseguindo lidar. Então, na verdade, gente, além do eu sinto muito das duas partes para haver uma verdadeira reconciliação. Por que verdadeira? Porque o Beth fala assim, agora eu falo assim, eu te perdoo. Eu te perdoo. Você realmente fez algo ruim, coloquei a pessoa abaixo, eu te perdoo. E agora? Agora esse daqui é que cresce. E aí dá a possibilidade dele fazer algo. Porque você assumiu uma culpa. Você realmente assumiu, né? Quando você fala eu te perdoo, ou você está perdoado, você assumiu uma culpa de que o outro era grande e agora você pode então fazer algo contra o outro. Aí começa, eu posso fazer algo contra o outro pode fazer algo contra o outro, e a gente fica nisso a vida toda. A energia então interna vai para onde, né? Os dois iguais. Se isso aconteceu comigo, vamos na autorresponsabilidade, autoconhecimento. Se isso aconteceu comigo, se eu vivi isso, é porque eu precisava de alguma forma vivenciar isso. É porque eu precisava de alguma forma entender isso na minha vida, crescer em relação a isso. Não tem ninguém errado. Não tá errado quando eu entendo que eu estou vibrando naquilo e eu estou atraindo aquilo para minha vida. Não tem ninguém colocando regras na minha vida, senão eu mesma, acreditando em algo que talvez a sociedade impôs como muito certo, né? Como o perfeito. E aí a gente vai para outras sociedades ou outras regiões e a gente percebe que na outra região eles fazem tudo completamente diferente e que lá tá certo. Ou seja, gente, né? Vamos expandir a consciência e sair desse certo e errado, desse bom e desse mal e desse pedido de perdão vítima e perpetrador que muitas vezes a gente se coloca. Vamos sentir realmente o que acontece com a gente, o que acontece com o outro e aprender com isso. No fundo, deveríamos agradecer a essa pessoa que me trouxe essa experiência, a essa pessoa que me mostrou algo que é tão difícil eu conseguir olhar em mim. Quer dizer, se o meu casamento tá uma porcaria, se o meu casamento tá de uma forma que eu tô vivendo ali algo ruim e tô olhando a pessoa se divertindo ali com vários ou com quem ela quer que seja, porque é uma escolha dela. Se eu tô me sentindo mal com isso, se eu tô me sentindo ruim com isso, se eu estou julgando ela, então eu deveria agradecer ela, porque ela acaba de me mostrar uma parte que eu preciso cuidar, de uma parte que eu preciso olhar pra mim. Por que eu não tô sendo feliz no meu relacionamento, se esse relacionamento é uma escolha? Por que eu não tô tendo prazeres igual ela tá tendo, se eu resolvi ficar aqui nessa relação, gente? Então há um sininho de alerta. Sabe, será que a minha relação, sendo a mesma relação, e eu não estou punindo não os relacionamentos antigos, acho riquíssimo, mas será que ela não precisa de algo mais? Será que ela não precisa se desenvolver de uma certa forma para que eu sinta prazer ainda de estar com essa pessoa por tanto tempo, né? Será que não precisa de um autoconhecimento das duas partes?
olhamos para isso e também agradecemos aquele que nos mostra algo que eu não estou vendo, ou que eu não estou querendo ver, ou faz que nem eu, que estava lendo lá o negócio sem ler. Tem gente que repete a frase muitas vezes, né, que eu falo, gente, tá tudo certo. E tá mesmo, tá tudo certo, o universo é perfeito. Mas repete por repetir, aqui dentro fala, eu sei, Ana, que tá tudo certo mesmo, mas olha só o que a pessoa fez. Não, eu não tô julgando, só tô colocando aqui a situação pra você. É ou não é? É ou não é, gente? Aqui, ó, tem até uma pergunta aqui e é legal, pode perguntar. Eu quero realmente entender quando eu falo isso, entender o que realmente toca, que realmente é uma verdade para vocês. E aí, a Aline, aqui ela pergunta, ó, em caso de abuso e assédio, como seria a posição do abusado? Como seria a posição do abusado? Se eu me colocar como vítima, eu sou pequena, ele é grande, essa é a posição, é isso que você está perguntando? Ou você está perguntando acerca da punição? Ele não deve ser punido? Eu não devo sentir raiva dele? É isso que você está perguntando? Porque quando eu acredito que aquela pessoa me abusou, estou me colocando como pequena, estou me colocando como vítima e ele é abusador, e ele muito grande. Quando eu digo, eu perdoei ele, eu perdoei disso, né? Há um sentimento do que? Será realmente que você perdoou? Ou, né, não sei se você participa, Aline, das constelações, ou quando a gente vê esse abuso, ele tem algo muito grande por trás disso. Esse abuso, e eu não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, não confunda Léo com Creu. Eu não estou dizendo que ele não deve seguir as regras que existem no país. Existem regras e as regras são para ser cumpridas. Ou seja, se ele for preso, se ele for punido, se eu denunciei ele, faz parte das regras do país. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aquele ato te deixa vinculado com a pessoa eternamente pelo simples fato de você continuar emanando uma energia de raiva, uma energia de vingança, uma energia de punição. Então, eu fico ligada àquele abuso e muitas vezes estou presa naquela situação do abuso. Estou presa naquele momento que aconteceu aquilo, sabe? Porque eu não consegui, de alguma forma, entender, me colocar do mesmo tamanho, entender o que aquela situação trouxe para minha vida, o que aquela situação gerou na minha vida e por que eu olho isso como grande. Não como vítima, mas como grande, né? E aí a gente vai para outros campos que a gente sempre fala, o EAD ele é mais denso, né? Que eu olho no meu sistema familiar e percebo que o abuso está no meu sistema há muito tempo. A minha mãe foi abusada, a minha avó foi abusada, a minha tia foi abusada e eu percebo que há uma repetição de abuso. Quando eu percebo essa repetição de abusos dentro do meu sistema, é meio que pela lei do pertencimento, eu pertenço a esse sistema, de alguma forma esse abuso aconteceu comigo também. Percebe? Então, quando eu falo que existe algo maior, significa que há uma repetição no sistema e a gente olha para isso, né? Para essa repetição sistêmica. E nessa repetição, quando eu observo, eu percebo que se eu continuar ainda atraindo aquilo, o que vai continuar acontecendo? Se a gente não olhar para aquilo, se a gente não reconciliar ali com o abusador, que muitas vezes é o excluído, o que vai acontecer? Continua. Então, certo que as próximas gerações serão abusadas. E eu não estou dizendo aqui que o abuso é certo ou que ser abusado está certo. Estou dizendo que rege energias muito mais fortes de pertencimento, né, de repetição sistêmica, do que eu olhar para o abuso como sendo algo muito pessoal comigo. E quando eu olho para isso, né,
eu percebo que eu consigo fazer então essa reconciliação. Não estou dizendo que ele não vai pagar de alguma forma, não estou dizendo que ele não vai cumprir as regras que existem no país que eu e ele nascemos, que estamos. Existem regras também. Deixa eu ler aqui para entender melhor o que ela está dizendo, tá? Como o abusado consegue perdoar? Eu fico bem confusa nessa situação específica sobre o perdão e o equilíbrio. O amor que Bert tanto fala. Mas isso é certo? Ela não é uma vítima? Acho difícil essas questões, não consigo entender. Então vamos entender. Isso é porque estaria autoabusável? Eu entendi. A questão da energia que leva gerações. O Rafa, não sei, já entendeu essa situação. Que eu estou fazendo uma repetição sistêmica. Então é muito certo que aquilo iria acontecer comigo. Quando eu pego uma pessoa, eu coloco a culpa nela pessoa. E não, se eu saio da culpa, eu percebo que eu repeti um padrão sem entender o porquê que eu estava repetindo. E se eu continuar ainda emanando energia de troca com aquela pessoa, ela ainda vai continuar na troca, possivelmente futuramente, nas gerações futuras. Agora, quando eu olho, quando eu entendo a questão do eu fui abusada, tá? Então eu fui abusada. E eu entendo agora que eu fiz pertencimento. Eu realmente fui, mas no meu sistema eu olho e a maioria das mulheres foram abusadas. Então eu pertenço a essas mulheres. E aí então eu consigo sentir o sentimento aqui dessas mulheres também. É um sentimento de raiva, um sentimento de injustiça, um sentimento de eu sou menor. E aí, o que eu quero fazer? Quero me colocar como grande, quero me colocar como maior, quero não permitir a situação e há um conflito entre eu e o abusador. Acuso o homem o tempo todo. O homem é ruim, o homem é abusivo, o homem se impõe, isso é uma injustiça, estou num conflito interno. Quando eu percebo aquela situação e eu consigo perceber o quanto de uma forma sistêmica eu acabei atraindo isso, eu olho para o abusador como algo que pertence no meu sistema, porque ele pertence no meu sistema. Ele está ali há muito tempo e ele está tentando pertencer cada vez mais porque estamos toda vez excluindo os abusadores, fazendo uma força contrária para ele não pertencer. Desde que o mundo é mundo existe abusador e vítima. Então, a vítima pertence, o abusador também pertence. Isso quando na ordem do pertencimento, né? Que aí a gente precisa estudar pertencimento, não vou explicar aqui. Quando eu trago e ele pertence, essa energia cessa. Essa energia não precisa mais fazê-lo pertencer. Ele já pertence. Eu dou um lugar a ele. Percebe quanto isso é forte? Então, não estamos falando nem de perdão aqui. Eu não estou dizendo que eu estou perdoando ele, mas estou entendendo a situação. E aí, quando a gente entende, mesmo na constelação, esse abusador, ele consegue dizer, eu sinto muito. Eu não pensei que te causaria isso. Ou não foi a minha intenção te deixar dessa forma. E aí a pessoa entende isso, ela sente isso. Há uma reconciliação. Reconciliação não significa beijar, estar na casa da pessoa todo dia, amar. Significa aqui uma calmaria. Significa que aqui essa energia soltou, mudou. Não há mais uma reação contrária, não há mais uma ligação. Ele já pode pertencer do jeito que ele é. Tá muito difícil hoje, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui então, pessoal. Se o abusador foi o pai, Aninha, a filha abusada quer denunciar, ela está negando o próprio sistema familiar? Traz emaranhados? Sim. Entendi como quebrar esse padrão. Ai, que bom, Aline. É a questão do entendimento mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Por isso que é delicado falar de perdão, né? Agora, tem um teste que a gente pode fazer com a gente mesmo, que é saber se a gente realmente liberou aquele perdão ou se é só da boca para fora. A gente pega aquela pessoa, gente, que a gente acredita
de alguma forma que nos fez mal, pensa naquela pessoa. E agora começa a pensar coisas boas para ela. Começa a pensar que ela tem uma vida boa, começa a pensar que ela fluiu na vida dela, que ela, sei lá, tá rica, que ela conseguiu aquilo que ela queria, que ela vive bem com outra pessoa. Começa a pensar assim. Se você conseguir pensar daquele jeito e não te gerar nenhum mal-estar, é porque houve realmente o perdão e você desvinculou. Agora, quando você pensa e fala, isso já é demais, né? Querer o bem da outra pessoa é muito pra mim. Aí, então, ainda tem algo aqui preso aqui dentro, ainda há uma rejeição de algo, há algo que ainda eu nego e que tá aqui dentro e que de alguma forma eu preciso olhar para isso para realmente liberar aquilo na minha vida, não ficar presa naquela situação. Tem gente que passa a vida e depois a vida presa num ato que aconteceu. Ana, mas a verdade é que eu fui abusada. Ana, mas eu não consigo lidar, hoje eu não consigo ter um bom relacionamento, hoje eu não consigo ter orgasmo ou prazer, porque eu fui abusada. Então, enquanto eu estiver presa naquela situação, enquanto eu estiver presa naquilo que aconteceu, a minha vida inteira vai passar sem eu manifestar, sem eu servir, sem eu realmente vibrar com a vida, porque estou presa naquele trauma. Não estou dizendo que não é um trauma, não. Isso muitas vezes precisa ser tratado com um terapeuta, né? Estou presa naquele trauma ali, né? Só para entender o quanto é rico a gente entender sobre o perdão e deixar de ser vítima, deixar de se colocar numa posição de vítima quando acontece algo comigo e entrar numa posição de responsabilidade sobre aquilo que acontece, de entender o que tem aqui, que eu estou ressoando, estou atraindo aquilo que está vindo na minha vida, certo? Deixa eu ler aqui os comentários, vamos lá. Como reconciliar com quem não quer? É unilateral? Reconciliar com quem não quer, olha só. Enquanto a energia das duas partes, né? Se eu deixo de liberar algo aqui, se eu deixo de emanar algo aqui, seja raiva, seja amor, deixo de enviar energia aqui, né? A outra pessoa, ela consegue descansar, ela consegue ser aceita, ela deixa de enviar energia para cá também. Então não tem como, não dá para ser unilateral. Por exemplo, ó, se eu pegar na mão de uma pessoa, vou fazer aqui, né? Eu peguei na mão da pessoa, essa pessoa quer sair. Não quero. E essa pessoa segura. Você não tá presa? Você não tá vinculada? Então, entenda aquela pessoa. Por que ela ainda tá me segurando? Por que ela ainda tá presa? Por que ela tá gerando uma energia sobre mim? É por amor, né? Se é por amor, agradeça. Muito obrigada, né? E aí vem mais, né? Olha isso. Quanto mais eu tento sair, mais força eu faço para sair dessa relação, mais força o outro tem para segurar. E aí, nessa força contrária, tá percebendo isso? Estou fazendo com a minha própria mão. Mas se você fizer com uma outra pessoa, quanto mais você puxa para sair, a pessoa quer a sua presença, quer você, mais força ela vai fazer para te segurar. Agora, não tento mais sair. Eu realmente entendo que eu quero ficar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ó, essa mão não tem força. Eu aceito. É um ciclo, né? Entendo. Eu já entendo que esse ciclo foi bom pra mim. Ele pertence. Ele pertence. Quando eu é que estou fazendo esse movimento aqui agora, ele pertence. Ele foi bom, né? E a vida inteira você vai fazer parte da minha vida. Por quê? Me transformou na pessoa que eu sou. Aprendi, cresci com você e você tem um lugar especial na minha vida, no meu coração. E essa pessoa fica como? Ó, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu vou sair de corpo, mas você sempre estará presente. Pronto. Né? Então, quando eu realmente reconheço que algo fez parte da minha vida e sempre vai fazer, assim como ex-maridos, né? Então a gente fala que eu tenho um primeiro marido, um segundo marido, há uma liberação. E o Jefferson colocou aqui no começo, não sei se ele ainda tá, mas é que ele falou que o significado do perdão é
soltar, soltar. Lindo isso, né? Rafa fala assim, ó, o abusado é a mesma questão. Por exemplo, o abusador já teve a energia do abusado? Perfeito, sim. Todo abusador foi abusado. E aí a gente está falando, quando você fala de abusador e abusado, a gente está falando do ato sexual do abuso, tá? Mas o abusado, não necessariamente que ele se tornou abusador, ele teve esse ato sexual, o abuso sexual, mas muitas vezes ele foi abusado de outras formas e muitas vezes esse abusado comete abusos de outra forma, abuso de autoridade, abuso como chama? Local no serviço, eu sou o chefe, você é a autoridade, né? Então, muitas vezes a gente exerce outras formas de abuso, abuso porque você mora comigo, né? Abuso do meu parceiro, porque eu fui abusada, olha isso. Se eu fui abusada por um homem e eu ainda gero naquela vingança, eu ainda tenho um sentimento de ruim, ainda tenho um sentimento de erro, de que algo foi cometido e que eu não pude fazer nada, e algo errado foi cometido, alguém vai pagar por isso, é muito certo. E aí se foi feito isso com um homem, aqui ó, esse aqui vai pagar por isso, esse aqui tem que ser punido, esse aqui, sabe? Então é mais ou menos, eu brinco, é mais ou menos assim, não ouse gritar comigo. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que é? Gente, essa frase é extremamente abusiva, né? Quem você pensa que é para dizer assim de mim? Quem você pensa que é para agir assim comigo? Eu não admito. Você não toque em mim. É abusivo. Faz sentido para você, gente? Exatamente isso que pensei hoje, Ana. É preciso olhar para isso. Por hora abusada, por hora abusadores. É um ciclo interessante e alienado. Não se percebe em ambos os papéis. É verdade, é verdade. E aí eu me coloco como vítima e não percebo que muitas das horas eu sou perpetradora também. É um ciclo, é um ciclo, é um ciclo. E para eu sair desse ciclo, igual, autorresponsabilidade, autoconhecimento, amadurecimento, igual. E aí eu não preciso ficar na vítima e no perpetrador o tempo todo, na vítima e no perpetrador o tempo todo, né? Saio desse jogo, porque é um jogo também que a gente não percebe, né? Os meus parceiros, muitas vezes, é um jogo o que acontece com eles. E aí quando eu saio desse jogo, posso ter, então, uma relação saudável, uma relação sem julgar, onde um precisa do outro, onde um complementa o outro, como homem e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem. Estou falando de relacionamento ambos. Ok, eu já estou liderado, agradeço, mas ela não. Eu estou liberado, eu agradeço, mas ela não. A Karen fala, eu consigo agradecer e ela não. Tudo bem. Se você consegue agradecer, você consegue desejar tudo de bom para ela, desejar que realmente ela seja feliz com os outros parceiros dela, com as outras parceiras dela, você realmente consegue sentir e realmente ver algo bem positivo para ela, que ela seja muito feliz com outra pessoa, vem qual sentimento em você? Vem de liberação mesmo? Ou por ela estar te prendendo, por ela estar gostando de você, por ela querer algo contigo, te gera uma raiva ainda, te gera um sentimento de eu não quero mais, porque de alguma forma, e aí é que tá, né, a gente entra em outra questão, mas aí é que tá, porque de alguma forma eu estou emanando esse sentimento que ela tá de alguma forma vindo ainda, porque ela não entendeu ainda, porque a minha energia ainda não ressoou, que ela ainda não percebeu que eu não estou disponível. O que realmente está acontecendo aqui? E aí não olha ela não, olha aqui. Eu ainda não deixei isso claro, talvez. Eu ainda acredito que há um vínculo. Eu ainda acredito que sou melhor que ela. Por quê? Porque consigo perdoar ela. Eu ainda me coloco, porque eu sou uma pessoa que
consegue liberar perdão por tudo que ela fez. Então quer dizer que eu estou liberada, ela não. Não. Se ela não está liberada, ambas não estão. Ó, ambas não estão liberadas. Todo abusador é abusado e todo abusado é abusador. Isso mesmo. Sim, faz todo sentido. Tudo faz sentido. É isso, gente. Então, para a gente perceber a questão do perdão. A questão do perdão, quando a gente olhar para o perdão e a gente realmente acreditar que o outro, de alguma forma, me deve o perdão, olha aqui, realmente está acontecendo algo. Há um espelhão bem grande dizendo que algo está acontecendo que eu não estou sabendo lidar com aquilo. Que, na verdade, eu não estou vivendo aquilo ali, que talvez eu gostaria de viver, né? Então, essa questão do perdão, gente, é muito séria, porque há uma liberação de energia da nossa parte, é a nossa vida. Enquanto o outro está conseguindo me irritar, eu estou presa a condições do outro. O outro está me dominando, o outro está cuidando dos meus comportamentos, o outro está cuidando daquilo que eu quero ser, do que eu sou. Gente, o livre-arbítrio, faça suas escolhas. O que o outro pensa, ou o que o outro faz, não pode me gerar raiva. Se o outro está fazendo algo, está acontecendo algo com o outro, se tem raiva aqui ainda, se tem sentimento aqui ainda, é porque ainda precisa ser algo trabalhado aqui dentro. E aí eu não consigo mais olhar aquilo como errado, e sim, é somente a visão do outro, né? É uma possibilidade que eu não tinha visto, não tinha percebido. Certo? É libertador, gente. A gente está falando de perdão, a gente está falando de liberdade. A gente está falando de igualitar, ficar igual, num equilíbrio. A gente está falando de liberdade de escolha, né? E aí se eu olho para o outro como a liberdade dele, posso ter também a minha liberdade. Não me sinto culpada de fazer algo que eu julguei a vida inteira. Ai, gente, isso é terrível. É terrível. Você julga. A hora que você precisa fazer igual, você fala, meu Deus, não. Para tudo, porque eu sinto culpa de fazer aquilo, ou às vezes não quero fazer aquilo que é bom para mim, porque eu julguei a vida inteira aquele outro. E assim acontece. Julgo ali a relação dos meus pais a vida inteira. E às vezes a vida me faz ter uma mesma atitude que o meu pai, uma mesma atitude que a minha mãe, e eu me sinto culpada por isso. Fico me punindo por isso. Cadê minha liberdade? Cadê minhas escolhas? Começo aqui a me punir, ter autopunição por fazer algo que eu acreditava ser tão errado. Agora, se eu olho para aquilo e não acredito que aquilo é errado, quando eu precisar em algum momento da minha vida fazer algo assim, eu vou fazer. Sem culpa, de verdade. Sem culpa, sem me sentir culpada. Eu sei das minhas necessidades, né? Eu sei o que realmente é bom para mim. Só eu sei aquilo que eu estou vivendo. Então, não julga o outro por isso. Eu vou tentar e vou conseguir. Rafa, não precisa tentar. O tentar é não fazer, não conseguir, né? E tem uma expressão aqui, o Rafa falou, vou tentar, né? Tipo assim, Rafa, está, né? Então, se está aqui, tenta pegar essa caneta, tenta. É pegar, é largar, é fazer, é perdoar, é olhar como igual, é saber que nessa relação ambos cresceram, né? É saber que tudo que aconteceu, se eu troquei de alguma forma qualquer tipo de energia com alguém, seja de raiva, seja de briga, seja de amor, seja de conversa, é porque ressoei com aquilo. O universo faz tudo perfeito. Se não troquei, não consegui, né? E isso daí, quando eu não consigo, tudo bem. Talvez eu não esteja ainda pronto para aquilo, ainda pronto para aquela responsabilidade de assumir aquilo que me toca, né? Talvez eu ainda não curei certas coisas dentro de mim. É forte isso, gente. E eu sei, tem gente que fala que agora, na hora do almoço, às 12h12, o conteúdo é denso, né? Eu percebo, sabe? Quando muitas pessoas não querem olhar para isso, não querem entender isso, porque
Quando eu começo a entender isso, vai ter que haver uma mudança interna. E nem sempre é fácil eu ter essa mudança interna. É mais fácil eu querer que o outro mude. É mais fácil eu querer que a situação do país mude sem eu olhar para as minhas questões. Sem eu realmente olhar para o que está me magoando aqui. Sem eu ter consciência e responsabilidades daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser. Pronto, falei, é pesado isso, hein? O forninho caiu mesmo, Ana. Vamos lá. Certo? Era isso então, gente, o compartilhar de hoje, o EAD de hoje, falando sobre o perdão, os benefícios do perdão e como a gente pode entender o perdão e equilibrar as nossas relações, equilibrar então os nossos traumas, as nossas dores, né? Olhando mesmo para aquilo, acreditando que eu consigo reconciliar ou desemaranhar quando eu consigo liberar aquilo. Quando realmente eu não me coloco numa posição de pequeno diante daquilo, de vítima, né? Toda vítima também tem os seus benefícios, né? Mas aí é uma outra etapa a gente falar sobre o vitimismo ou sobre a vítima, certo? É um mexe e remexe interno que às vezes penso não dar conta, mas se vem é porque eu dou conta. Isso aí, Angelita. A gente dá conta sim, gente. Vamos ser grandes para isso, vamos olhar com amor para tudo isso, para o que nós somos, para o que nós podemos ser, quanto nós podemos crescer, né? Sair então daqueles julgamentos internos. É um tesouro. É verdade, é muito lindo isso. Gente, muito obrigada pela aula de hoje, gratidão por vocês compartilharem comigo aqui, colocar a opinião de vocês, é super importante para mim. Se você gostou desse vídeo, se você gostaria que alguém olhasse esse vídeo porque não entende a forma de perdão que você entende, compartilha, manda aviãozinho para essa pessoa, coloca, hoje falamos do perdão, extremamente interessante. Eu sei que é pesado, eu sei que é denso e que muitas pessoas se confundem, né, no fato quando a gente fala em perdoar algo que a gente acredita que é muito ruim pra gente, mas é libertador. É realmente viver em liberdade, viver desperto e saber que a vida você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Um beijo para vocês!